Olá, seja toda a gente bem-vinda. O meu nome é Margarida David Cardoso, eu sou jornalista e nesta conversa do podcast Viagens à Zona vamos falar sobre género e consumos de drogas em duas perspectivas baseadas na investigação recente da Cristiana Valpires e do Vasco Gil Calado. Vamos falar sempre numa perspectiva histórica, em particular sobre o início do século XX e sobre o período da Guerra Colonial. A Cristiana Valpires é licenciada em Psicologia, mestre e doutorada em Antropologia, com formação complementar em questões de género. Investiga e trabalha em projetos nesta área desde 2009. É investigadora integrada no Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da da Universidade Católica Portuguesa e docente convidada nesta universidade. É uma das fundadoras da Cosmic Care e é consultora e formadora externa do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e na Dependência, do CICAD, e consultora do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência. Recentemente, e é sobre isto que vamos falar, fez uma investigação histórica sobre as mulheres que usaram drogas durante o século XX, em particular os loucos anos 20. O Vasco Gil Calado é antropólogo, trabalha na área dos comportamentos aditivos desde 2001, é investigador no CICAD, doutorado em Antropologia e pós-graduado em Sociologia da Saúde e das Ciências Sociais. Fez uma tese de doutoramento sobre o consumo de substâncias psicoativas, em particular a cannabis e álcool, no contexto da Guerra Colonial. A tese que defendeu no ISCTE em 2009 e no ano 2019 e no ano seguinte foi publicada no livro Drogas em Combate, a Guerra Colonial. Cristiana, começava por ti, também porque partiu de ti a iniciativa de organizar esta conversa e antes de tudo perguntava-te porque é que é importante uma lente de género sobre os consumos e dependências de drogas. Então, olá a ti, Margarida, olá Vasco e também olá a todas as pessoas que estão a assistir a esta conversa. Pois essa é uma questão enorme, conseguiria talvez estar aqui uma hora a falar, mas assim, antes de mais, ou seja, o género, nós vivemos num mundo que não é neutro, de forma nenhuma, e o género é, digamos, um sistema que ajuda a organizar a sociedade, o que é usado como estrutura organizadora da sociedade. Neste contexto, o conceito de género que se usa, ou digamos, as noções de... digamos, os conceitos fundacionais de género estavam muito ancorados em características biológicas, nomeadamente na existência de caracteres sexuais primários e secundários que permitiam definir de forma dicotómica e de forma contrastante, mas também de certa forma complementar, duas identidades principais, atribuindo-lhe atributos específicos, quer em termos de comportamento esperado, como também de papéis a ter na sociedade e espaços onde se poderiam mover. Isto digamos, quando falo sobre isto, falo principalmente nas nossas sociedades ocidentais, de matriz greco-romana, mas que de certa forma são o grande guia contemporâneo digamos, de noções e de concepções sobre identidade. E o género é, portanto, profundamente importante a todos os níveis, porque ele é estrutural. Ele organiza a sociedade desde o nível mais macro, em termos de atribuição de poder, de organização, digamos, de espaço público e de espaço privado, mas depois a outros níveis e a nível mais micro, que é a definição e a expressão da identidade individual, com as suas múltiplas tensões e com a tentativa de conciliar várias dimensões. A este nível eu gosto, ultimamente tenho aderido, porque o género é um conceito que é muito complexo, tenho aderido a uma, digamos, definição recente da Comissão Europeia, ou seja, uma comissão que é uma definição que também é usada para influenciar a forma como se faz investigação na União Europeia, e que analisou o género em três dimensões principais. Uma, mais macro, tem a ver com o plano das normas, o plano, digamos, das crenças, da moral, de como é que a sociedade define e, de certa forma, impõe o género. Mas também a forma como estas normas se vão ajustando aos tempos e espaços históricos, porque ela não é rígida, não é estanque, vai sofrendo processos de alteração. Depois também no plano das relações, que tem a ver com a forma como pessoas de diferentes géneros criam relação,
em termos interpessoais, obviamente, mas também institucionais. Aqui também se pode pensar, por exemplo, na esfera laboral e a forma como o mundo do trabalho, mas não só, se divide também em função de género, digamos assim, ou da atribuição de género. E depois o nível mais individual, que tem a ver com a identidade. Sendo que a identidade não é só a forma como eu me identifico, ou seja, todos esses conceitos são muito dinâmicos, mas como eu me identifico, mas também os ideais que me são impostos socialmente, porque, ou seja, há ideais de feminilidade e há ideais de masculinidade. Então esta procura de nos identificarmos, de criarmos identidade, está sempre em constante tensão com este ideal, mas depois também com outras alocações de identidade que nós temos. E a este nível é também importante dizer que nós nascemos, obviamente, com características sexuais, mesmo o sexo é um conceito que também tem vindo a ser questionado, da forma como ele é apresentado de forma binária também, inibindo ou aniquilando ou ocultando o espectro de possibilidades que existem entre os dois polos, mas falando em género, que é a dimensão, digamos, cultural desta expressão, também o próprio, ou seja, nós nascemos com características sexuais, mas somos socializadas para o género, aprendemos a comportar-nos de forma genderizada, de acordo com estas normas e com estas relações que eu falei previamente, não é? Então, neste nível, o género é profundamente estruturante. E depois, pensando no tema das drogas, ou seja, o tema das drogas, tal como o tema da saúde em geral, é um tema que tende a ser visto de forma neutra, não é? Onde o masculino surge como referência, no sentido em que nós falamos em saúde e falamos em saúde feminina, por exemplo. Falamos em consumo de drogas e falamos em consumo de drogas por mulheres. Então, tal como acontece noutras áreas, digamos, o feminino e o diverso, em termos de género, né, para além do feminino, né, esta fluidez de género e estas possibilidades de género que existem entre os dois polos, ou seja, surgem como diferente, de alguma forma, surgem como a exceção, digamos, o que não é a regra, não é? E a área das drogas, sendo, portanto, tu ainda não me perguntaste isso, por isso se calhar fico por aqui, por agora. Sim, ia só pedir ao Vasco, e já vamos entrar nessa questão em mais detalhe, mas no teu livro sobre as drogas em combate na Guerra Colonial, dizes que havia uma espécie de conspiração de silêncio sobre o uso da cannabis, ou da liamba em Angola, ou surumã em Moçambique, e dizes que, aqui estou a citar-te numa entrevista, a história social dos combatentes, a dimensão da vivência, está praticamente toda por fazer, incluindo o estudo de tudo o que possa ser considerado mais delicado ou polémico, as drogas, a homossexualidade, a prostituição. E eu perguntava-te, e se calhar também esta pergunta também é gigante também para responder numa hora, mas se este silenciamento e este silêncio dos consumos, sendo muito complexo e fruto de múltiplas razões, pode refletir também o peso de papéis de género. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Em relação à pergunta, vou tentar responder. A guerra colonial foi um tema silenciado desde o início. Ou melhor, desde o seu fim. Isto tem muito a ver com as circunstâncias históricas, não é? O 25 de Abril teve a guerra colonial como um dos seus motivos. Quem promoveu o golpe esteve ligado à guerra colonial e, portanto, a seguir ao 25 de Abril não interessava a ninguém falar sobre isso. Não interessava à esquerda, não interessava à direita, não interessava aos militares e, portanto, foi uma questão silenciada a própria guerra colonial durante muitos anos. Ela começou a ser discutida mais recentemente, a partir dos anos 90 e, sobretudo, por volta do ano 2000. Foram saindo sempre alguns livros, alguns filmes, mas a ser estudada mais a sério é muito recente.
houve aquela série do Joaquim Furtado, que foi uma grande pedra do charco, e depois tem vindo a ser mais estudada. Mas tem sido mais estudada, sobretudo na vertente da memória. Os estudos da memória, da pós-memória, das questões coloniais, e não tem, a investigação não tem ido muito ao detalhe. Por isso é que eu digo que a história social dos combatentes está muito por fazer. O cotidiano, os significados, etc. Por outro lado, os combatentes, à medida que vão atingindo uma determinada idade e vão entrando na reforma e vão atingindo aquela idade em que vão fazendo balanços de vida, começam a produzir muitas biografias, muitas autobiografias, a participar em fóruns na internet, em grupos de Facebook, e portanto começa a haver, para além da historiografia e dos estudos académicos, muita produção biográfica, por assim dizer. Mas aí, de facto, há temas silenciados e há temas tabus, há temas que são mais difíceis de investigar e, portanto, nem a academia pega neles, nem os próprios combatentes, ex-combatentes, querem falar neles. E, portanto, a droga, as questões das substâncias psicoativas, é um desses casos. Agora, a questão de género, onde eu acho que facilita esse silenciamento, prende-se com a cannabis e não com o álcool. E com o cannabis tem muito a ver, e depois poderemos falar disso mais à frente, com a questão de desafiar esse lado da masculinidade. Porque isso foi uma das minhas conclusões, foi que o consumo de cannabis estava muito ligado ao que se pode considerar um alívio emocional. O álcool também. Mas a cannabis mais direcionada com esse lado de alívio ligado ao stress e sobretudo ao medo. E portanto é esse lado de admitir que se consumia uma substância para lidar com o medo. E portanto isso desafiava de alguma forma esse lado da masculinidade e portanto de que um homem não tem medo, muito menos um homem armado na guerra, um combatente. E, portanto, isso não é muito fácil de jogar, esse lado de admitir que se teve medo, que se precisou de alguma coisa para lidar com a realidade, para enfrentar os problemas e toda aquela carga emocional. Portanto, foi um bocadinho por aí que eu acho que para além de todo o silenciamento que há, que depois, e foi uma coisa curiosa, quando eu abordei uma série de gente para falar, todos aqueles que eram militares de carreira e, portanto, que têm um discurso militar e que têm valores militares e que dão importância a esse lado da coragem, de não admitir o medo, esse lado que podemos considerar desse lado da masculinidade hegemónica, nenhum deles quis falar comigo. Disseram-me todos que sobre isso não falo, não sei de nada. Aconteceu-me casos de gente que eu sabia que tinham escrito sobre isso, ou pelo menos tinham feito algumas referências, mas depois diziam, não sei de nada, sobre isso não me pergunto, não quero estar a falar de cor, nunca ouvi falar, não sei. Mas depois eu sabia que tinham escrito sobre isso. Mas não. Portanto, é isso. Sim, desconstrói-se a ideia do que é um homem, entre aspas. Cristina, eu vou tentar andar aqui a fazer um jogo de saltos temporais que não sejam muito agressivos.
Mas sobre a investigação que tu fizeste, no livro Os Nightclubs de Lisboa nos anos 20, a historiadora Júlia Leitão de Barros descreve uma Lisboa de grandes costumes, onde se vê surgir, e cito, uns verdadeiros atentados à tranquilidade secular. E também nesta onda do que o Vasco dizia, de ver consumos que desafiam estes lados de masculinidade, e agora colocava-te aqui a questão sobre o que é ser mulher, o que é ser feminino. Na historiografia que faz e olhas para os clubes noturnos e tabernas, mas também para a esfera privada, perguntar que mulheres é que encontraste lá, e se pudesses falar desse trabalho que fizeste. Sim, posso, mas fazendo só aqui talvez um paralelo, uma ponte também com o trabalho do Vasco, porque a análise que eu fiz é no pós-Primeira Guerra Mundial, não é? Que foi também um período que, por toda digamos, turbulência, mas também por todos os processos de troca e também de abertura pós-guerra, não é? Ou seja, em Portugal particularmente, que normalmente as coisas acontecem um pouco mais tarde, entraram muito em cena novas substâncias, não é? Que hoje em dia não são novas, mas na altura eram novas drogas. Nomeadamente a cocaína, mas também o uso social de morfina, principalmente entre homens e as elites do conhecimento, as elites digamos, da cultura. O que antes de responder à tua questão, também dizer que pronto, esta foi assim uma pesquisa independente, fruto de curiosidade, que me foi suscitada num curso que eu participei, sobre a interseccionalidade com, digamos, ou seja, que vinha muito do feminismo negro, e que diziam que a interseccionalidade normalmente era meramente vista como um acumular, digamos, de identidades com carga social, digamos assim, mas elas diziam que a interseccionalidade era muito mais do que isso, né? A interseccionalidade implicava olhar para a história, revisitar a história e a forma como se criou, as origens que fundaram, digamos assim, algumas das crenças e das distinções sociais, hierarquias sociais que ainda hoje em dia contestamos, não é? Estão estabelecidas e que ainda hoje em dia contestamos. E um pouco até espicaçada por isso e muito interessada no tema de género e do consumo de substâncias, andei, portanto, à procura em Portugal de informação sobre a história das drogas, digamos assim, e consegui encontrar alguma informação, mas sempre muito... ou seja, sempre sem género, digamos assim, ou seja, onde eu não conseguia identificar mulheres, nem espaços, digamos, nem motivações, digamos assim. E comecei então digamos, uma aventura de pesquisa em arquivo, não é? Comecei obviamente por exemplo, por esse livro que falaste, mas também por outros livros. Fui a literatura, fui a ilustração da época, andei a ver mídia da época e aí sim, digamos que nos escritos da época, desde Fernando Pessoa, por exemplo, até ao Reinaldo Ferreira, não é? O repórter X, com as suas memórias de ex-morfinómano, até, digamos, notícias e telenovelas nos grandes jornais da época, não é? O Domingo Ilustrado, entre outros. Consegui identificar, de facto, o tom social ou o tom moral sobre estes consumos na altura, e consegui identificar a sua feminização, o que não deixou de me surpreender. Não deixou de me surpreender. Isto porque, por exemplo, pegando na cocaína especificamente, a cocaína entrou nos clubes lisboetas, né, nos loucos anos 20, e era uma substância que começou por ser, digamos, muito consumida, socialmente aceita. Tem em alguns contextos havia às 3 da manhã era a hora da coca, não é? A hora em que as pessoas sacavam das caixinhas e snifavam. Mas também numa altura pós-guerra e de grande abertura e cosmopolitismo, né, de questionamento digamos, dos velhos valores ou das velhas formas de vida, em que as próprias mulheres, digamos que ganham espaço, digamos, ganham acesso ao espaço público, e este próprio acesso ao espaço público
digamos, interfere na forma como elas se expressam, né? Esta é também a altura em que o estilo desses tempos, né? Garçon, né? Que é um estilo muito mais masculinizado, cabelo curto, muito mais fácil de arranjar, com vestidos soltos, sem espartilho, né? Muito mais fáceis de vestir, e por isso que também de alguma forma denunciava que houve uma altura em que as mulheres tiveram necessariamente de entrar no mundo do trabalho e com isso adotar, digamos, estilos de roupa mais possíveis de se movimentar e trabalhar, não é? E isso obviamente influenciou a identidade feminina da época, a forma como se identificavam e a forma como de alguma forma contestavam o espaço público. E isto aconteceu de várias formas, quer nesta adesão a esta moda, não é? Mas também na participação em várias atividades culturais que aconteciam na cidade. Isto falando nas burguesias, obviamente, que é nesse plano que eu estou a falar. Quando nós falamos nas culturas de nightclubs, ou nas referências desse tempo, havia esta ideia de que as mulheres que frequentavam estes contextos eram sofisticadas, modernas, algumas delas nem sequer eram portuguesas, eram francesas, né? Porque nessa altura, isso não acontece hoje em dia, mas naquela altura a França, não é? Paris era a grande referência. Aliás, nós hoje em dia temos estrangeirismos ingleses, mas na altura eram estrangeirismos franceses, não é? Digamos assim. E havia esta ideia de que estas mulheres eram então o símbolo máximo da sofisticação, mas também por serem mulheres e por terem um lugar de destaque no processo de transformação social, não é? Porque elas saindo de casa e ocupando espaço público, necessariamente isto questiona as velhas normas que as confinavam à esfera reprodutiva e à esfera privada, não é? Doméstica. E então surgem muitos discursos absolutamente dicotómicos sobre a sua participação, desde os defensores da mudança de costumes até àqueles que consideravam, digamos, estas manifestações absolutamente desviantes. Pronto, fiz esta contextualização gigante para dizer que havia esta ideia de que estas mulheres que participavam nestas culturas de nightclubs eram sofisticadas e etc. Até há uma ideia, um facto ou um mito, não se sabe o quão mitológico é, ou seja, a fonte é o Repórter X, que diz que quem introduziu cocaína em Lisboa foi inclusivamente uma mulher francesa de nome Charlotte. Então a Charlotte navegava nos nightclubs e basicamente contaminou, digamos assim, ou introduziu à cocaína dois tipos de mulheres, que era o que apareciam descritos, não é? Ou as jovens pobres que encontravam nos nightclubs formas ou seja, dinâmicas sexualizadas, não é? Algumas atividades sexualizadas, algumas de trabalho sexual, outras mais de papillon, que era o nome que lhe davam, não é? De estar tipo a beber copos com os clientes masculinos. Ou então as jovens burguesinhas iludidas com o mundo novo e com estes valores novos e que eram corrompidas e para vergonha da família, não é? Havia estas duas narrativas, que eram as mulheres pobres que pronto, não tinham muito a perder em termos de moral, ou eram as burguesinhas que aí sim tinham muito, muito a perder. E depois que era através destas pessoas também que eram introduzidos os jovens homens. Então, ou seja, toda digamos, a forma como se documentou a cocaína nessa altura foi extremamente feminizada, desde da mulher que a introduziu, que não deixa de ser curioso, que ela começou por ser uma mulher sofisticada de nome Charlotte e no fim morreu com o nome Dista, que era diminutivo de fadista, sendo que fadista era um nome pejorativo para uma mulher que se considerava pública, digamos assim, naqueles tempos. E a forma como se considerava, ou como está descrita, digamos, nos primeiros estudos sobre drogas, isto pensando numa tese de doutoramento em medicina do Porto, que era sobre toxicomanias, que eram os conceitos usados naquela altura, que diziam que o consumo de cocaína excitava genitalmente as mulheres a um nível que se tornavam aberrações sexuais. E que com isso, ou seja, que para além disso comprometiam as suas funções reprodutivas, por isso abortavam quase sempre, ou então que comprometiam, porque era também uma altura em que se aderia o ideal da raça pura, digamos assim, ou seja, estou a usar este conceito porque era um conceito daquela época, não acredito nem adiro a este, mas pronto, acreditava-se na pureza da raça ou no vigor da raça portuguesa, digamos assim, então considerava-se que estes comportamentos, entre outros, que comprometiam, não é? Essas novas gerações. E aos homens, não deixa de ser curioso que
se considerava que estes consumos, apesar da inicial excitação sexual, depois eles ficavam impotentes, não é? Então é quase simbólico, não é? As mulheres desviam-se sexualmente e tornam-se hiper promíscuas, e os homens veem a sua, digamos, virilidade castrada, digamos assim, e colocada em causa, e perdem então esse vigor. Então toda a interpretação social e médica e científica, digamos, tinha obviamente base nos preconceitos daqueles tempos, mas era genderizada do início ao fim, não é? Transpirava normas de género do início ao fim. E pronto, fico por aqui que já estou a falar muito tempo. Ia-te perguntar se não há aqui duas ideias, queria perceber como é que elas se conjugam, que é, por um lado, essa ideia de que prevalecia a crença de que o uso de drogas comprometia e degradava a sexualidade feminina e masculina. Acho que descreves isto, a fome da morfina, que é descrita como algo que aniquila completamente a modéstia e a moral, mas ao mesmo tempo o uso de drogas não é de alguma forma legitimado pela correspondência, por exemplo, a mulheres como a Charlotte, esta ideia da beleza e da sexualidade atribuída a determinadas mulheres tornarem os seus comportamentos mais permitidos ou permissíveis. Havia estas duas conjugações. Sim, a questão é que tudo o que tem a ver com mulheres naquele tempo e neste, na verdade, é sempre visto de forma dicotómica e contrastante, não é? Ou se é uma coisa ou se é outra, não se é visto em forma espectral, não é? Então, a mesma mulher que era, ou seja, a mesma mulher que transpirava modernidade e sofisticação porque ocupava o espaço público e adotava comportamentos masculinos, era a mesma mulher que era considerada, digamos, moralmente, de quem se desconfia moralmente, de quem se coloca em causa, digamos, lá está, a sua feminilidade, a quem se masculiniza também. Então é sempre, isto acontece sempre, não é? Desde o tradicional santa a outra palavra, que eu não vou dizer, ou seja, tudo o que tem a ver com mulheres é sempre visto de forma hiperdicotómica e nunca em análise espectral, como se a mulher estivesse a falhar independentemente do que fizesse, não é? Então sim, havia esta tensão de significados, mas também, digamos, o consumo por mulheres foi objetificado, quer dizer, sim, objetificado, utilizado na construção de um discurso proibicionista sobre estas novas drogas em Portugal, em que, à exceção do álcool, à exceção do vinho, aliás, em que se considerava, era uma dupla alteridade, não é? Criava-se uma dupla alteridade, não só com mulheres, mas também com pessoas diversas em termos de expressão de género e de orientação sexual, que também surgem discursos altamente preconceituosos sobre os consumos destas pessoas nesse tempo, e em que o consumo por estas pessoas era usada como forma de, digamos, promover um crescente pensamento e uma crescente aceitação pública, muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, não é? Do que aconteceu nos Estados Unidos, muito com discursos extremamente racistas de identificar determinadas substâncias de determinados grupos sociais. Em Portugal não identifiquei nada, ainda, pelo menos, que o ligasse, digamos, a diferentes grupos étnicos nessa altura, mas identifiquei em termos de género, muito claro. Vasco, queria retomar uma ideia que deixamos há bocado mais pendente, e que concebes o consumo de drogas como um fenómeno que é formado socialmente. As drogas como sendo mais do que substâncias químicas que desencadeiam ações biológicas, que são diferentes e que são muito variáveis de pessoa para pessoa, e por isso dizes que importa perceber o contexto em que se usa estas drogas. E depois, se podias explicar porque é que a guerra colonial para ti foi um exemplo disto? A cannabis é um bom exemplo. A cannabis era desconhecida, ou praticamente desconhecida em Portugal. Quando digo Portugal, estou a falar em Portugal continental, no que se chamava então a metrópole. Não era consumida e não era muito conhecida. Aliás, a Cristiana estava a falar nesses clubes dos anos 20, dos anos 30, as drogas emblemáticas eram outras, não é?
como ela falou, cocaína, o ópio, etc. Mas em África e no Oriente também, a cannabis era consumida. E é consumida desde o século XVI, pelo menos em África, em Angola e Moçambique. E quando instala a guerra colonial, portanto, ela começa com ataques promovidos pela UPA, em Luanda e na Baixa do Cassange, e que são descritos como atos bárbaros, violentos, violentíssimos, são chamados, são considerados ataques terroristas e são os militantes da UPA são considerados terroristas. Aliás, a palavra turra vem daí, né? Portanto, o terrorista depois dá em turra. E em toda a literatura, portanto, nos jornais, é dito que uma das coisas que explica a barbaridade dos ataques é o consumo de cannabis. Por um lado, a aguardente, a aguardente tradicional de Angola, e também a cannabis, a liamba. E é isso que explica a violência. E, portanto, há um lado que vem já desde o século XVIII, e se calhar até antes, de associar a cannabis à violência. Nomeadamente quando é consumida pela população negra ou pela população nativa de outros lados. E, portanto, há um lado de associação entre cannabis e violência. Portanto, isto é em 1961. Mas depois, quando nos começamos a aproximar dos anos 70, damos conta que o consumo começa a entrar nos quartéis portugueses. E entra através da população negra e, sobretudo, dos militares negros que são incorporados no exército português. Portanto, há aquilo que alguns historiadores militares consideram um processo de africanização do exército militar. Portanto, que é o cada vez maior recrutamento de efetivos militares dentro dos próprios zonas de conflito. Portanto, mais para o fim da guerra, a percentagem de efetivos militares de incorporação local é enorme. Começa com uma percentagem pequena e acaba com percentagem grande. Isso tem a ver com a contestação, depois com a dificuldade de recrutamento, com os exilados, com a dificuldade e mesmo ao nível dos oficiais. E, portanto, o que vemos aí é depois um consumo, como eu dizia, que já não tem nada a ver com a violência, mas pelo contrário, tem a ver com a anti-violência. Portanto, é um consumo que tem a ver com esse alívio, com uma espécie de escape, de relaxamento, sobretudo de perder o medo. E, portanto, aí a pergunta que se põe é como é que a mesma substância pode ser ao mesmo tempo provocar ou espicaçar a violência e servir para atenuá-la e servir para fugir dela. E, portanto, o que vemos é que as drogas, ou a droga enquanto categoria, é sobretudo um objeto reificado, né? Portanto, uma entidade retórica que é usada politicamente e, portanto, não podemos só olhá-las como substâncias com determinado efeito, porque estamos sempre a falar de potenciais efeitos. Estamos sempre ali, não importa só as propriedades farmacológicas ou potencialmente psicoativas. Interessa também o contexto, as motivações, a forma como são reguladas, etc. Portanto, as drogas sempre foram ao longo da história, são objetos que servem para determinados fins, que são usados com determinados fins. E isto é um exemplo de como uma substância depois serve para muita coisa. E depois, mesmo em casos, mesmo dentro
dos quartéis portugueses, eu entrevistei alguns militares que consumiram e muitos diziam que no caso deles não tiveram efeito. Porque há um lado de aprendizagem, um lado de socialização. E, portanto, quando eu digo que o consumo de cannabis tinha este lado tinha como motivação principal este lado de alívio emocional e de perder o medo, estou a falar, sobretudo, daqueles que consumiram regularmente. Mas muito do consumo foi apenas experimental. Foi gente que experimentou e foram muitos que não tiveram não aderiram, porque ou não lhes deu dor de cabeça ou não lhes deu nada. Eu lembro-me de entrevistar um antigo alferes que era comando e que fumou com mais 3 ou 4 numa camarada. Portanto, ele contava que no caso dele lhe deu dor de cabeça, o outro desatou a chorar e o outro, que era um africano, portanto um angolano, que já conhecia, ficou num estado eufórico. Portanto, quer dizer, e era a mesmo charro ou a mesma erva que fumada pelos 4. Portanto, não podemos olhar nunca só a limitar as drogas às suas propriedades farmacológicas. Há muito mais coisas envolvidas. Exato, e falas sempre num consumo, no caso da cannabis, que era vincadamente terapêutico, não é? Da automedicação para procurar estes efeitos ansiolíticos da planta, não é? Sim, e que se explica pelo contexto que eles estavam a viver. E por isso faço também o paralelismo. Portanto, estamos ali a falar do princípio, no final dos anos 60, no princípio dos anos 70, na metrópole, portanto, em Portugal continental, a cannabis começa a chegar, sobretudo via militares que regressavam e também um bocadinho pelas viagens que de algumas elites faziam lá fora. E, portanto, começas a ter algum consumo na metrópole, sobretudo de jovens de classe média alta ou classe alta, e que fumam a cannabis já não por esse alívio emocional, já não para fugir dos seus problemas, mas mais como contestação social, como manifestação de contracultura, como identificação também dos movimentos europeus e norte-americanos juvenis e que, portanto, começam a fumar mais para procurar uns estados alterados de consciência, mais uma espécie de moca, mais, que já não tem nada a ver. E, portanto, isso explica também pelo contexto. Ia-te fazer uma pergunta sobre uma coisa muito específica de que falas e que acho que também dá uma certa dimensão do sofrimento. Nesta altura, eu também acho que é sempre simbólico dizer que em 74, antes do 25 de Abril, mais de 90% da juventude masculina estava mobilizada para a guerra colonial, que já durava há 13 anos em Angola, há 11 na Guiné, há 10 em Moçambique. E há uma expressão que tu falas, que muitos historiadores também falam, do cacimbado, e ia-te perguntar o que é que isso era na tua interpretação. O cacimbado é um termo, não é fácil falar, porque não é nada concreto, é uma coisa difusa. O cacimbado era um termo que se usava para aqueles militares que perdiam o juízo, ou que tinham comportamentos que podiam indicá-lo, ou que tinham comportamentos que eram considerados fora da norma. E, portanto, há uma expressão como a antropóloga que a Maria José Lobo Antunes usa, que ela usa uma suave loucura. Eu acho que é um bocadinho mais do que isso, não é assim tão suave. E, portanto, os cacimbados, o cacimbado vem
vem do termo cacimbo, que é aquela neblina, sobretudo em Angola. E, portanto, há uma analogia que ainda hoje se ouve de vez em quando, que é os apanhados do clima. E, portanto, era como se o clima os transtornasse. Na verdade, o que estava a transtornar era a experiência de guerra, obviamente, não é? Mas, portanto, o cacimbado era aquele militar que já não conseguia lidar com o dia a dia, com a realidade, e tinha manifestações à falta de melhor termo, que se pode chamar de loucura. Portanto, era um militar que vinha nu para a parada, ou que uivava à lua, ou que arranjava confusões, ou que era capaz de ofender o capitão, ou que fazia coisas fora da caixa. E, portanto, o mais interessante era a forma como as autoridades, e sobretudo as autoridades de saúde e as autoridades militares, portanto, os capitães, encaravam tudo com uma certa normalidade. Portanto, como de facto fosse uma questão do clima. E, portanto, aquilo era assim. E não, desde que não passassem determinados limites, desde que não pusessem em causa a segurança, ele uivar à lua ou não uivar à lua era igual. Portanto, e não era razão para ser internado nem para ir para uma consulta de psiquiatria. Portanto, o cacimbado, isso depois levanta muitas questões, mas passava por aí. Sim. Ainda uma última questão que deixamos há um bocado pendente e queria desenvolver, e depois, Cristiana, também ouvir sobre o que é que achas de tudo isto, que é essa questão do esconder destes consumos. Se percebeste isto nas entrevistas das pessoas com quem falaste e naquilo que leste, esta ideia de que o homem combatente, ou a figura estereotipada, a leitura social que se faz do homem combatente, não pode demonstrar que precisa de uma substância para evitar o seu descontrolo, para conter o seu desespero. Ele não pode admitir-se sofrer com o horror da guerra, por isso é preciso silenciar aquilo que o ajuda a controlar o medo e a sobreviver psicologicamente, a não ir a não se tornar um cacimbado, se quisermos, se calhar uma interpretação um bocado abusiva. Mas achas que estas questões de género, ou seja, se viste e se durante a tua investigação se isto se notava? Sim, não sei se forçosamente a ver com o género, mas também. Mas o que eu notei é que há um discurso para fora e um discurso para dentro. Portanto, ligado àquela questão do silenciamento que falámos, os ex-combatentes estão muito habituados a ver-se como vítimas. E, em certa forma, até são, não é? Porque viveram uma guerra, passaram por muito e depois não foram ouvidos, não foram escutados, não foram valorizados, foram silenciados, mas também um bocadinho por culpa deles, porque não quiseram falar. Ou porque não foram capazes de falar, para sermos mais justos. E, portanto, como se veem assim, estão muito habituados a estar na defensiva. E, portanto, a não querer falar de certas coisas, tudo o que seja mais sensível, tudo o que tenha a ver com excessos, com massacres, com coisas, com atos ilícitos e também com as drogas. E, portanto, falar de algo que os fragiliza, seja porque as drogas em si já é um tema sensível, porque tem a ver com interdito, com ilícito, mas também por esse lado que falavas, de ser algo que os faz reconhecer que tinham medo, que tiveram medo, que estavam fragilizados, que precisaram de alívios emocionais, que estiveram stress, que precisaram de lidar com isso. Tudo isso faz com que não seja fácil admitir. Só que, e isso foi uma coisa que eu notei, uma coisa é aquele
o discurso que é feito para fora, portanto, que é feito, por exemplo, para mim, que eu não sou um par, mas ao mesmo tempo, para além das entrevistas, eu fiz também análise de interações no ciberespaço, em blogs, em fóruns, em grupos de Facebook, e mesmo nas autobiografias. Aí é muito mais fácil, entre pares, falar de quando foi difícil, falar dessas coisas, falar das fragilidades. Todos eles sabem que assistiram muito, que choraram, que quebraram, que precisaram de ajuda. E portanto aí o discurso já é outro. Aí já é mais fácil ir contra esse lado que esperamos dessa masculinidade hegemónica. Aí já não tem nada a provar, porque todos eles passaram pelo mesmo. Sim, estão entre iguais nesse sentido da experiência, sim. Cristiana, ia-te não só dar a oportunidade de dizeres o que é que pensas sobre tudo isto que tivemos a falar, mas também entrava num último tema, antes de terminar, que também exploras um bocadinho na tua investigação, que tem a ver com a relação histórica entre as drogas ilícitas e a medicina, e situando outra vez nos anos 20, em 24 foi proibida por decreto a entrada de cocaína e derivados no país, exceto para fins médicos ou científicos legítimos, limitando a venda nas farmácias. E isto é até aos dias de hoje, são exemplos das epidemias de analgésicos opioides, por exemplo. E no período em que estudaste, vêm-se as dependências de morfina, também bastante feminizadas. Ia perguntar-te se podes descrever a forma como a morfina era comercializada e publicitada, em particular nessa altura, sempre aqui com um apelo às mulheres. Sim, aqui para fazer uma ponte com o Vasco, fazer uma ponte em dois temas, ou duas questões que ele disse, mas porque nós estamos em períodos históricos, mas, ou seja, para ter aqui, ou seja, estamos em períodos históricos diferentes, digamos assim, de análise, mas para ter aqui, digamos, uma espécie de continuidade ou descontinuidade. Esta questão que o Vasco coloca, não é, das substâncias como, digamos, ou seja, das drogas como, é uma construção social, não é? A forma como elas se veem e também a forma como são encaradas em termos de efeitos, porque, como ele disse, são subjetivos, não é? E variam imensamente consoante as pessoas. Mas pegando nisto e para pensar no que eu estava a dizer antes, em relação à cocaína, porque na minha análise eu distingo, ou é-me útil distinguir entre consumos sociais e consumos privados, porque, digamos, nos estudos feministas, o público e o privado, não é? O espaço público e o privado são são conceitos muito presentes, exatamente porque tradicionalmente o género, ou melhor, a atribuição de género consoante o sexo biológico, digamos assim, confina ou dá acesso, né, digamos assim, neste caso confina as mulheres ao espaço privado e dá acesso aos homens ao espaço público. Mas o que eu queria dizer é que, pegando nesta ideia que ele estava a dizer, que de facto as substâncias têm efeitos subjetivos, mas mais do que isso, ou seja, basicamente, e é uma noção que me é útil para pensar muito sobre as substâncias mesmo contemporaneamente, de pensar as substâncias como ferramentas ao serviço ou seja, como instrumentos, como tecnologias, no que lhe quisermos chamar, commodities, ao serviço de determinadas funções. Neste tempo, neste período em análise, e eu consigo também fazer continuidade com o período em que estamos agora, mas também com o pós-guerra colonial, não é? Com o pós-ditadura em Portugal, com tudo o que aconteceu no espaço urbano, as substâncias tiveram, e com o que o Vasco estava precisamente a dizer sobre os usos de cannabis, ou seja, na guerra colonial e depois fora em Portugal, não é? Pelas elites, que surgem, lá está, como ferramentas ou como, digamos, instrumentos para lidar, para experimentar identitariamente, para lidar com a opressão internalizada muitas vezes,
e para facilitar, digamos assim, a interação social, não é? Se nós falamos em contextos sociais, que são por eles mesmos bastante exigentes em termos de performance física, social, enfim, de expressão, as substâncias são, digamos, têm interesse, não é? Porque facilitam e desinibem e permitem muito a expressão, não é? Por isso, elas são também usadas de forma muito intencional, ou não tão intencional ou consciente, para expressão de identidade, não é? E para contestação de género, não é? Mas, sendo construções sociais, obviamente que depois há significados sociais sobre esses consumos. E o Vasco dizia outra coisa que eu não me estou a lembrar agora, mas enfim, hei de me lembrar. Depois, em relação ao que estavas a dizer, é-me útil, como eu dizia, ou tem-me ajudado a organizar, digamos, informação, a reflexão, digamos assim, consumos sociais e, digamos, privados. E quando eu falo em consumos sociais, falo então destes consumos em nightclubs. Naquela altura, por estas mulheres e homens e pessoas com outras identidades de género, que também estavam documentadas, ou seja, que também aparecem na literatura volta e meia, que ocupavam então estes espaços e que estes espaços eram também, agora sim fazendo novamente um paralelo com o que o Vasco dizia, não é? Eram importados, não é? Eram influenciados, ou seja, tinham a musicalidade do foxtrot, que era americana, a própria estética e a forma como eles eram construídos era muito influenciada pelos nightclubs em outros estados europeus como Paris, pronto, enfim. Mas aí é o que eu chamo de consumos sociais. Mas os consumos privados são muito, para mim, são muito interessantes. E são interessantes também porque permitem expandir a forma como nós entendemos a questão das drogas contemporaneamente. Quando eu falo em consumos privados, recorrendo ou voltando a esse tempo, eu falo de, digamos, de consumos que não tinham um fim social, obviamente, mas que permitiam lidar com determinados estados emocionais ou de distress emocional, não é? Digamos, nos anos 20 do século passado, o que acontecia é que nós vivíamos uma altura em que a medicina era ainda dominada por homens, não é? Praticamente exclusivamente, bem, ou se não exclusivamente, quase exclusivamente dominada por homens. E havia também uma corrente eugénica no pensamento sobre a saúde feminina e sobre a saúde mental feminina, não é? Com um conjunto de preconceitos associados, não é? Nomeadamente esta ideia de que as mulheres padeciam de humores femininos e problemas no útero e a histeria, não é? Ou seja, que havia condições que eram específicas da mulher, como se isso fosse, digamos, um atributo de nascença, digamos assim, e especificamente, biológico. Sim, alocado ao género, não é? Que era basicamente estes estados de ansiedade e depressivos, etc., que lhes identificavam. E o que acontecia nestas mulheres da burguesia, que não participavam necessariamente, ou participavam, enfim, era que acabavam por ser medicadas com a medicina daquele tempo, não é? Que era a morfina, que na altura teve grande destaque, principalmente porque ela teve grande uso na Primeira Guerra Mundial. E não deixa de ser curioso, porque eu também gosto de usar o conceito de arquétipos, né? Charlotte para mim é um arquétipo de, digamos, a imagem social de uma mulher que consumia cocaína naquele tempo. Isto para mim também é um arquétipo que diz também num livro do Adolfo Coelho, não é? Que também é ou seja, digamos, é um livro documentário que fala sobre também a escravatura branca e a cocaína e digamos, a morfina, em que ele dizia que a morfina tinha entrado em Portugal, assim, o consumo social, porque a morfina era consumida socialmente por homens, atenção, mas que tinha entrado em Portugal através de um médico português que tinha entrado na Primeira Guerra Mundial e que inclusivamente a sua filha, a filha deste médico, se tinha tornado morfinómana, não é? Que era o conceito de altura, não é? Se tinha tornado dependente de morfina. Pronto, e o que acontecia era que as mulheres que padeciam dos ditos humores femininos, não é? Dos estados de tristeza, mas também que sofriam ou que tinham, imagina, dores menstruais ou que tinham tido uma fissura muito grande, digamos, no períneo durante o parto ou tinham sofrido de perda gestacional, enfim, questões que se atribuíam às mulheres, eram normalmente, digamos, curadas ou, digamos, estas mulheres normalmente eram medicadas com morfina. E o que acontecia é que elas eram medicadas com morfina, com injeções de morfina, medicamento, ou seja, medicamento prescrita,
Muitas vezes esse consumo continuava e elas tornavam-se dependentes, não é? E o que acontecia nesse momento era que o discurso sobre elas alterava completamente, não é? Elas deixavam de ser vítimas e doentes e passavam a ser moralmente corruptas, mentirosas, que tentam iludir os médicos e com moralidade em questionamento, digamos assim. E o que acontecia também era que eram abandonadas, não é? E o próprio Reinaldo Ferreira, no livro dele, não é? Diz com que direito é que alguém, ou seja, sobremedica uma pessoa e introduz uma nova substância e no momento que esta pessoa se torna dependente as abandona, não é? Tipo, ele questionava precisamente esta questão. Mas isso foi uma questão muito presente nessa altura que é-me um bocado surpreendente ser um bocado ser invisível, não é? Não deixa de me surpreender ou seja, que isso não tenha referência hoje em dia e que continuemos a achar que os consumos por mulheres são recentes, são tendências novas e que resultam da feminização da lazer noturno, entre outras coisas, e não se pense nisto. E depois também, porque é que me é útil pensar nestes consumos privados ou nisto ou seja, pronto, me é útil chamar de consumos privados, porque também nos ajuda a pensar ou a alargar o espectro de observação que nós temos hoje em dia, não é? Porque quando nós falamos em drogas, falamos sempre em drogas ilícitas. Metemos o álcool também, cada vez mais, não é? Ou seja, drogas e o álcool, incluindo o álcool, pronto, ou substâncias psicoativas que já incluem o álcool, enfim. Mas não falamos de, por exemplo, psicofármacos, não é? Não falamos de outras questões. A própria psiquiatria mantém estas definições de que, ou estas noções de que o distress emocional, ou seja, é externalizado pelos homens, não é? Ou seja, eles em distress emocional não o vivem emocionalmente, mas exteriorizam através de comportamento agressivo, de consumo de substâncias psicoativas, suicídio, enfim, comportamentos também, já disse, agressivos, enquanto que o das mulheres é internalizado, então elas têm estados de depressão, etc., não é? E por isso, de ansiedade, depressão, etc. E por isso as mulheres, principalmente, ou seja, os nossos dados sobre quem é que toma medicação medicamente prescrita comprovam que as mulheres são as grandes consumidoras deste tipo de medicação. A minha questão aqui é, em que medida é que esta externalização ou internalização de distress é algo, digamos, biológico, biologizante, ou seja, relacionado meramente com atributos fisiológicos, e em que medida é que é socialmente construído, né? Que é uma construção socializada e que nós, as mulheres, somos socializadas para internalizar e sofrer e deprimir e chorar não é? E viver dor emocional, expressá-la, não é? E em que medida é que isto é vetado aos homens, não é? E que depois disso se traduz, digamos, nesta diferença de comportamentos, não é? E depois, em que medida é que ainda paira, ou seja, com base em que é que se medica, não é? E para além disso, qual é a expressão, digamos, de comportamentos aditivos ou de consumos problemáticos de psicofármacos cá em Portugal, não é? E havendo onde é que estas pessoas, que são maioritariamente mulheres, onde é que elas estão, não é? E isto não deixa de ser interessante se nós quisermos pensar na crise dos opioides nos Estados Unidos da América, que também teve uma componente forte de over-medication, né, de sobremedicação, mas também se quisermos pensar, por exemplo, tu disseste, né, eu faço uma consultoria ao Observatório Europeu e em vários indicadores, ou seja, a minha consultoria é especificamente para fazer análise de género sobre alguns indicadores que têm, não é? E em vários indicadores surgem os opioides medicamente prescritos ou os outros opioides com a maior proporção nas mulheres do que entre os homens, não é? E cada vez que eu analiso um indicador novo, lá está ele, não é? Lá surge este, não é? E isto faz-me questionar muito o próprio conceito que nós usamos em ciência, ou seja, na ciência, ou seja, que nós usamos em ciência, na monitorização de drogas, mas depois também na forma como desenhamos os serviços, não é? Em que medida é que, ou seja, se não devíamos questionar alguma visão estanque que nós temos
E também em que medida é que adotar uma perspectiva, ou melhor, em que medida não, e também a clara consciência de que adotar uma perspectiva de género sobre os usos de drogas implica necessariamente questionar todo o sistema a partir do qual nós analisamos o fenómeno de drogas nas suas várias dimensões, não é? Desde a oferta até à procura e até ao consumo, digamos, mais recreativo, até ao mais problemático, não é? E permite questionar isso tudo. Então, se nós colocarmos também as próprias vivências das pessoas com diversidade de género, ainda aumenta isso, não é? Tendo em conta que para estas pessoas, o consumo de substâncias, para estas pessoas não, para muitas destas pessoas, o consumo destas substâncias ajuda a, digamos, libertarem-se das suas opressões socioculturais que são internalizadas também, não é? E que depois as condicionam de formas muito particulares. E há pouco tempo estava a ler um relatório também sobre isso, um estudo irlandês sobre isto, que dizia que as pessoas com diversidade de género e orientação sexual normalmente é à noite que encontram os seus espaços de socialização interpares, não é? E muitas vezes estas construções e experimentações identitárias acabam por acontecer muito facilitadas também pelo uso destas tecnologias, não é? Se nós lhes quisermos chamar assim, que são as substâncias, não é? Como ferramentas também ao serviço da expressão e do nosso questionamento interno. Pronto. Ou seja, há várias questões que se levantam. É um tema que é muito grande, mas que eu acredito com muita convicção que se nós quisermos adotar uma perspectiva de género no tema das drogas, não é? Que temos de estar disponíveis para questionar tudo o que nós sabemos sobre drogas e a expandi-lo bastante. Por isso acho que... E eu vou só introduzir para terminarmos, uma nova descontinuidade temporal, que é perguntar-vos como é que vocês leem as tendências atuais, que ela disse um bocado, Cristiana, dos usos de drogas, e em que medida é que porque vemos padrões de consumo de pessoas mais novas em que se esbatem em alguns tipos de consumo das diferenças de género, não sendo possível ignorar que na população em geral os homens continuam significativamente a ser mais propensos ao consumo de drogas ilícitas do que as mulheres por exemplo, nos psicofármacos o número de mulheres é sempre muito mais elevado pelas patologias também que lhes são associadas, como dizias, e aos homens serem mais patologias de controle de impulsos e outras que não são tão medicalizadas, ou pelo menos não com esse tipo de fármacos. Pronto, era um bocadinho pedir-vos uma leitura destas tendências atuais de usos de drogas. Começar quem quiser e o outro termina e ficamos por aqui. Eu posso começar. Força. Eu trabalho no CICAD, não é? Como disseste, e estou envolvido em 2 estudos epidemiológicos. Um que fazemos todos os anos, que eu faço com a minha colega Ludmila Carapinha, que é o estudo entre os jovens de 18 anos, aqueles que vão ao Dia da Defesa Nacional e, portanto, desde 2015, se não me engano, é aplicado um inquérito todos os anos. O outro estudo que faço com a minha colega Elsa Lavado, que é o ECADST, que é entre os alunos do ensino público entre os 13 e os 18. E, portanto, tanto num estudo como no outro, o que vemos, portanto, aos 18 anos é desde 2015 até ao último estudo que foi feito em 2019, depois em 2020 a pandemia depois atrapalhou, não houve inquéritos. É um esbatimento das diferenças em termos de prevalências e, sobretudo, no que diz respeito aos consumos de álcool, uma aproximação entre as prevalências de consumo entre rapazes e raparigas e, em alguns casos, até já um maior consumo ao nível das raparigas. Quando vemos para os 13 e 18, vemos exatamente a mesma coisa. E aí comparamos com 2015, foi o ano em que foi feito o último inquérito, e, portanto, há um claro... o consumo de álcool entre 2015 e 2018 entre os rapazes até diminuiu um bocadinho e o das raparigas aumentou bastante. Portanto, em termos de prevalências, há uma clara tendência de aproximação entre os dois sexos. O inquérito aos 18 anos, como é feito naquele âmbito que eu estava a falar, no Dia da Defesa Militar, é muito limitado. Portanto, perguntamos
sobretudo prevalências. O outro, portanto, é aplicado nas escolas, é um inquérito muito mais detalhado. E, portanto, aí temos muito mais indicadores para além das prevalências. E, portanto, o que vemos é que, apesar desse esbatimento das diferenças e de que, ao nível da prevalência, já não haver uma grande aproximação entre rapazes e raparigas, entre os 13 e os 18, depois, quando vamos olhar para os outros indicadores, os rapazes ainda se destacam pela negativa em quase todos. Portanto, começam a consumir primeiro em termos de embriaguez, de binge drinking, têm maiores prevalências, maior consumo diário, menor percepção de risco, etc. Portanto, aí ainda há um claro... as diferenças são bastante acentuadas. Ao nível dos padrões de consumo do tipo de bebida também. Portanto, sobretudo a cerveja é um consumo muito mais masculino do que feminino, e depois as bebidas destiladas é ao contrário, são um bocadinho mais masculino, mais feminino do que masculino. Mas em termos de que chamamos de indicadores problemáticos, depois os rapazes ainda se destacam. A questão é se depois, como é que isso vai evoluir, porque se há uma aproximação das prevalências, depois só daqui a uns anos é que vamos ver se depois o resto dos indicadores, essa tendência se aplica, se verifica ou não. Depois, outro dado que eu gostava aqui de partilhar, que achei também muito interessante, é que uma das perguntas que fazíamos neste inquérito aos alunos era como é que achavam, era a percepção deles em relação à atitude dos pais, do pai e da mãe, entre outras coisas, perguntávamos às drogas, mas também à embriaguez. Era como é que o pai e a mãe, numa escala, se não me engano, de 1 a 10, ou de 1 a 5, já não sei, se aprovava ou desaprovava ou não tinha opinião. E, portanto, a maior parte ainda acha que desaprova, mas depois o que se nota claramente é que, na percepção dos alunos, as mães desaprovam bastante mais do que os pais. E, tanto a mãe como o pai desaprovam muito mais em relação à filha, se o aluno for rapariga, do que ao filho, se o aluno for do sexo masculino. Portanto, aqui levanta a questão, não é? Portanto, estamos a lidar com uma aproximação aqui nesta geração, mas depois eles têm a ideia de que ao nível da geração dos pais ainda há uma clara... as mentalidades ainda são muito diferentes e, portanto, na opinião deles, há uma maior intransigência quando o consumo, e neste caso estamos a falar de embriaguez, é feita pelas raparigas. Quando depois, ao nível das prevalências, a diferença até já não é assim tão grande. Portanto, em termos, sobretudo, de embriaguez ligeira, já está ao mesmo nível. Mas depois a percepção é de que pais e mães não olham da mesma forma se o aluno é do sexo masculino ou feminino. É interessante perceber depois como é que isso evolui para influenciar consumos futuros. Sim. Cristiana? Sim, nos estudos em que eu estive envolvida também sobre álcool, particularmente sobre consumo esporádico excessivo ou binge drinking, também encontramos que, digamos, o gender gap, né, as diferenças de género entre rapazes e raparigas, ou seja, a literatura já o diz e nós encontramos também que elas estão a par, não é? Mas, para além da prevalência, digamos assim, encontramos diferenças importantes no padrão de consumo em si, não é? Na forma como o consumo acontece na mesma ocasião de consumo, não é? E o que nós percebemos foi que no mesmo episódio de consumo, digamos assim, desculpem, os homens tendem a beber mais rápido e uma maior quantidade em menor tempo, não é? Ou seja, é consumido de forma mais intensiva. E depois percebemos também, tanto na componente quantitativa como qualitativa, que há diferenças também no uso de comportamentos protetores, não é?
e também comportamentos de risco, e com isso na expressão de consequências negativas. Então percebemos que as raparigas, as mulheres, não é, tendem a ter mais comportamentos protetores, limitar o consumo, de parar quando sentem que estão a perder o controle, etc. E os rapazes não têm tanto esse tipo de preocupações. Depois, obviamente que isto tem a ver com algo que também surge muito quando se fala, digamos, nestes consumos sociais e ambientes de lazer noturno, não é? Ou de festivais, que tem a ver com a grande pressão cultural que há para o consumo de determinadas substâncias nestes ambientes, mas que neste caso as raparigas, as mulheres, não é? Têm de conciliar, digamos, têm de conciliar energias ou têm de conciliar pressões contraditórias, não é? Por um lado têm de perder o controle, porque é o suposto naquele ambiente, por outro lado têm de manter o controle porque são mulheres e não se podem expor de determinada forma, não é? Então há sempre, estas tensões surgem sempre. Eu fiz no âmbito de 2 projetos diferentes, ou seja, em grupos de discussão com mulheres e também com homens, e surge esta questão. Assim como surge, como se diferencia, isto é uma continuidade histórica, a reação social em relação ao consumo por raparigas e por homens, principalmente, aliás, mulheres e homens, principalmente se ele é problemático, não é? Ou se ele é excessivo. Ou seja, se ele é moderado, nem tanta reação, não é? Mas se ele é excessivo, imagina, estou-me a lembrar de um grupo de discussão em que diziam: uma rapariga a vomitar é horrível, um homem, pronto, está-se bem. Ou seja, da reação social. Mas recorrendo também novamente a esse estudo sobre consumo esporádico excessivo, havia também indicadores que eram interessantes. Nós na altura analisamos também as consequências negativas associadas a esse consumo. E os homens reportavam mais, de forma significativa, mais experiências como intoxicações agudas, hospitalizações, conflitos com polícia, violência interpessoal, digamos, este tipo de acidentes rodoviários, enfim, este tipo de questão. As mulheres, o único comportamento ou a única consequência negativa que reportavam de forma mais significativa que os homens era a violência sexualizada, não é? Era a experiência de violência sexualizada. Por isso, aqui podemos deduzir ou podemos concluir que há riscos específicos associados ao género que acontecem na consequência de consumos, não é? Tendo em conta, não, ou deixando bem claro que a causa não é, obviamente, o consumo, a causa são as normas, digamos, hegemónicas de género que determinam que um corpo embriagado ou um corpo intoxicado não é um corpo disponível para interações sexualizadas, principalmente se for um corpo feminino, digamos assim. E isso está patente também em várias notícias recentes que nós tivemos, e acórdãos inclusivamente em tribunal, e mesmo nas notícias mais críticas, se nós quisermos passar pelo horror de ler os comentários, nós vemos, ou seja, a culpabilização constante da vítima, não é? Porque ela estava ali, porque ela estava desinibida, porque é que ela estava ali, porque é que ela consumiu, pôs-se a jeito, ou seja, sempre este discurso que não surge ao contrário. E que é curioso que também o mesmo comportamento, neste caso, imaginem consumo de álcool ou de outra substância, surge como penalizador para a vítima, não é? Agravando a sua culpa, ela participou de alguma forma, não é? Estava assim intoxicada, mas como agente desculpabilizador para o agressor, não é? Não se conseguiu controlar. O que também é uma ideia bastante redutora, porque reduz de alguma forma os homens a ter uma natureza que não se conseguem controlar, não é? Como se não fossem capazes de autodeterminação também e de tomar decisões conscientes, não é? E com base na informação que têm, que muitas vezes é estereotipada e genderizada. Pronto, para além disto, eu também há um dado que eu acho interessante, que é do Global Truck Survey. Eles estiveram a investigar especificamente, porque, por exemplo, isto também aparece nos dados do CICAD, que as raparigas, as mulheres, naquele estudo, naquela análise de género, Vasco, aparece que as mulheres experienciam mais culpa e arrependimento, não é? Este tipo de estados emocionais na sequência de um comportamento, não é? E o Global Truck Survey analisou a questão do arrependimento assim mais em profundidade. E o que é facto é que as mulheres têm outro risco que está associado, que é a experiência de humilhação social, não é? Resultante de um consumo. Foi algo que eu também encontrei na literatura há muitos anos, ou seja, a literatura que eu fiz, né? Referências a mulheres mais em contextos rurais que estavam embriagadas e então as colocavam em carroças e as passeavam inconscientes pela aldeia, digamos assim, como uma forma de humilhação social.
Não estou a comparar, obviamente, mas a humilhação social, quando as mulheres ficam em estados, quando as jovens raparigas ficam, ou seja, ficam, digamos, perdem mais o controlo, não é? Normalmente o pessoal chama figurinhas, pronto. Tem mais consequências sociais, ok? Muitas vezes para os homens é motivo de e tal, que aconteceu-me aquilo, mas para as raparigas é altamente penalizador, principalmente hoje em dia que vivemos numa altura de social media, não é? Redes sociais, em que rapidamente uma pessoa é gravada em condição de vulnerabilização, digamos assim, este conteúdo é reproduzido, perpetuado, massificado online e descontextualizado, não é? Resultando em constante e sem fim humilhação social. Não é? Nós vimos isso na queima das fitas há 3 anos, por exemplo, com vídeos que circulavam, e isto é também um risco que novamente não tem a ver com o consumo, tem a ver com crenças genderizadas sobre uma mulher que consome, não é? Por isso ainda temos estas questões que estão no plano das subtilezas muitas vezes, não é? Estão no plano do subtil, mas que importam. Obviamente que eu estou a falar de consumos sociais, se eu quisesse falar de mulheres com consumos mais problemáticos, obviamente que elas socialmente são consideradas ainda mais desviantes do que um homem com os mesmos comportamentos, e há muito pouca informação sobre, digamos, mulheres em condições de maior vulnerabilização, sem abrigo, ou seja, consumidoras com, digamos, ou seja, pronto, com maiores índices de marginalização e exclusão social, há pouca informação. Mas do contacto que se vai tendo, percebe-se que elas de facto passam por experiências muito dramáticas de violência, não é? De várias ordens, que passa não só pela humilhação, mas passa também por violência física, sexual, psicológica de várias ordem, violência institucional. E depois também que muitas vezes estas emoções, estas, digamos, formas de violência são também, e este estigma, não é? Que é a palavra que ainda não foi dita aqui, que é preciso dizer, não é? Este estigma é internalizado e muitas vezes elas próprias, ou seja, há esta questão de autoestigma, não é? E de quase se considerar que não se tem dignidade, pronto. O que é muito triste, pronto, e pronto, isto eu podia estar aqui a falar de várias coisas, mas também outra coisa que eu queria dizer é que se nós quisermos falar de pessoas que são diversas em termos de género, identidade de género e orientação sexual, também aqui as substâncias surgem novamente como uma forma de estigmatizar ainda mais, não é? Isto aconteceu nos anos 80, aconteceu nos loucos anos 20, acontece agora, não é? Quando nós falamos das novas drogas, surge logo esta ideia, eu andei a fazer uma recolha também, não é? Nova droga, matem sexo gay, coisas deste tipo, não é? Que são altamente penalizadoras, estigmatizantes e que novamente usam esta construção social que é substâncias para criar ainda mais alteridade ou criar ainda mais crença, ou seja, reação social a estas identidades. E enfim, acho que haveria muita coisa a dizer, mas ficou por aqui. Vamos adiantados também, porque acho que tínhamos conversa para mais 3 ou 4 horas, por isso estava como terminada a nossa conversa sobre consumos e usos de droga e género. Obrigada, Cristiana, obrigada, Vasco, e até à próxima. Obrigada. Obrigada, Margarida.